Fala pessoal, Feneric aqui, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos voltar ao desenvolvimento no canal. Faz um tempinho já que a gente não produz vídeos de desenvolvimento, a gente falou um pouco sobre o site, sobre as novas ferramentas, mas agora vamos voltar e vamos produzir um vídeo desenvolvendo. Mas falando um pouquinho do site, caso você não tenha visitado ainda, visite o nosso site. Nós colocamos muitas ferramentas muito legais lá, parte delas gratuitas, então vários indicadores, copy trade, relatório de mensagens para o Telegram, também tem vídeo no canal apresentando as ferramentas, então muita coisa muito legal. Acesse para conhecer. Bom, mas no vídeo de hoje, como eu comentei, a gente vai voltar a desenvolver. Vamos criar uma ferramenta bem legal. É uma ferramenta que já existe por aí, você já consegue baixar, que é um contador de tempo do candle. Ele mostra quanto tempo falta em segundos ali para o candle se encerrar e começar um novo candle. Já existe esse tipo de ferramenta para download online, porém, o interesse do vídeo, como foco é desenvolvimento, é vocês aprenderem a trabalhar mais com objetos gráficos. Então, esse tipo de objeto é um objeto que se posiciona em algum local de preço e tempo. Então, a gente tem que trabalhar com esse tipo de formato, além da customização do objeto. Então, a ideia é justamente aprender a desenvolver com esse tipo de ferramenta. Bom, bora lá então começar. Vamos criar então o nosso contador de candles. O contador de candles, como ele vai trabalhar somente com objeto gráfico para exibir esse contador, a gente poderia fazer ele tanto como robô como como indicador. Não faz diferença, visto que a gente não vai trabalhar com buffer de indicador nem com funções de negociação de um robô. A gente vai ter só um objeto gráfico. Portanto, vamos trabalhar com um indicador, porque o robô você só pode colocar um por gráfico. Então, se você for colocar esse contador, você não poderia colocar um robô junto, seria algo estranho. Agora, no indicador você consegue colocar vários, então ele não vai interferir em mais nada e você consegue usar ele com outras ferramentas suas. Então vamos lá, vamos criar aqui um indicador. Eu vou chamar esse indicador de contador candle, que ele vai contar o tempo do candle. Aqui, deixar como está mesmo. Como a gente não vai trabalhar com nenhum indicador, de fato, nenhum desenho de indicador, somente com objeto gráfico, a gente não precisaria criar nenhum plot. Eu vou criar um aqui, eu vou chamar de none aqui, quer dizer que não vai ter nada, e ele vai ser do tipo none mesmo, do tipo que não tem nada. Aqui não tem nessa lista, então a gente vai mudar isso depois. Vou dar um concluir aqui e pronto, está criado o nosso código base. Aqui eu vou trocar esse drawLine para draw none, de forma que ele não vá desenhar nada no gráfico. Então a gente pode deletar todas as informações visuais aqui. E aqui no buffer, vai ser o none buffer mesmo, beleza, vamos deixar como ele está, ele não vai ter nenhuma função de fato. Bom, eu dei uma limpadinha aqui rápida no código só para ficar mais organizado e mais fácil de mostrar para vocês, mas está exatamente como estava anteriormente, só fui tirando alguns excessos. Vamos agora começar a criar o nosso contador de candle. Primeiramente, eu vou começar com os inputs. Eu vou criar os inputs aqui de informações que é interessante a gente ter para customizar o nosso contador. Então eu vou criar um input para a gente poder escolher qual vai ser o tamanho de fonte, a cor, o tipo de fonte e algumas informações aqui para o nosso objeto gráfico. Pronto, criei aqui então os inputs para a nossa fonte, que é uma string, para o tamanho da fonte, que é o inteiro, e a cor, que é do tipo color. Agora o que nós precisamos fazer é o seguinte, nós precisamos, na onInit do nosso indicador, que é quando ele é inicializado, criar o objeto, na onDeInit, que é quando ele é removido do gráfico ou finalizado de alguma forma, excluir o objeto, e na onCalculate, a gente pode usar onCalculate, ou na verdade eu vou sugerir a gente usar onTimer, a gente atualizar o nosso objeto. Então o init já está aqui, eu vou criar um onDeInit. Pronto, onDeInit criado aqui usando o template padrão da onDeInit, que é uma variável constante inteira, como input, e nenhum retorno. Agora eu vou criar a função onTimer, porque como a gente quer um objeto que ele atualiza o tempo do candle, faz mais sentido a gente usar onTimer e criar um timer de 1 em 1 segundo do que usar onCalculate, porque com um timer de 1 em 1 segundo, a gente sabe que o nosso contador vai atualizar com uma frequência estável. Então eu criei aqui uma função chamada onTimer, ela é um evento que é chamado de tempos em tempos. E para eu determinar esse tempo, aqui na onInit, eu preciso chamar uma função chamada eventSetTimer, e eu vou colocar aqui 1 segundo. Se eu quisesse tempos menores, na casa dos milissegundos, eu utilizaria a função eventSetMillisecondTimer. E na onDeInit, eu preciso chamar a função eventQTimer para ele interromper essa chamada do contador de tempo. Pronto, com as funções criadas, vamos agora criar o nosso objeto gráfico. Então na onInit, eu vou criar esse objeto, com a função objectCreate. Eu vou passar sempre no primeiro parâmetro 0 para informar que eu quero criar ele no gráfico atual. Vou passar aqui o nome desse objeto, pode ser um nome qualquer. O importante é que ele não tenha conflito com qualquer outro objeto que for ser usado no gráfico. Eu vou chamar ele de contador candle. O próximo é o tipo de objeto. Aqui é um ponto bastante importante. Nós queremos um objeto que ele fique fixo no gráfico em um ponto de preço e tempo.
porque a gente vai determinar o eixo do tempo dele e vai determinar o preço em que ele vai ficar, que é o preço atual do ativo. Portanto, esse objeto é o objeto text, que é um objeto de texto que fica fixo no gráfico em função de preço e tempo. Se quiséssemos um objeto de texto que ficasse fixo no gráfico por uma posição em pixel mesmo, em relação a algum eixo do gráfico, nós utilizaríamos o objeto label. Como a gente quer ele fixo em preço e tempo, nós vamos usar o objeto text. Próximos parâmetros aqui é a subwindow que ele vai ficar, como a gente quer na janela principal do gráfico, é 0. E os próximos parâmetros de preço e tempo a gente pode passar 0 por enquanto, porque a gente vai manipular eles posteriormente. Antes de continuarmos com o código, eu vou compilar ele aqui, tá tudo ok. Vou aqui no MetaTrader. Aqui no MetaTrader ele já está aqui, já estou com o gráfico aberto, eu vou colocar ele nesse gráfico. Então aqui ele vai ter os parâmetros de entrada que a gente criou, o tipo de fonte, o tamanho da fonte, a cor, vou deixar as que eu criei mesmo, e vou dar OK. Eu vou fazer isso porque agora cada modificação que a gente for fazendo, a gente consegue ir acompanhando aqui e ver o que vai acontecendo com esse objeto gráfico, se ele vai atualizando como a gente deseja. O próximo passo aqui do nosso código, uma vez que a gente criou o nosso objeto, é deletá-lo, porque é importante, uma vez que a gente reiniciar o indicador ou excluir ele do gráfico, deletar esse objeto. Então aqui na onTheInit eu vou fazer a função object_delete ao invés de object_create e vou passar os dois primeiros parâmetros, que é o ID do gráfico e o nome do objeto. Assim ele já vai deletar esse objeto. Continuando agora com a criação desse objeto, aqui nós somente criamos ele, mas nós precisamos determinar as informações dele, que a gente acabou inserindo aqui em cima, a fonte, o tamanho da fonte e a cor. Para isso nós vamos usar as funções do tipo object_set. Nós temos aqui object_set_double, set_integer e set_string, para os tipos de informação que a gente vai passar. A fonte, por exemplo, é do tipo string, como vimos. Então, object_set_string. Primeiro parâmetro 0, porque é o ID do gráfico atual. Segundo, o nome, que é contador candle. Em terceiro, qual é a propriedade. No caso aqui já tem a lista, ó, o que a gente quer trocar é a propriedade fonte. E por último, a informação de qual fonte é. No caso, a variável fonte que nós criamos de input. Aqui, para facilitar o nosso trabalho, e a gente não ter que ficar escrevendo o nome do objeto o tempo todo, eu vou criar uma variável chamada name. Vou pegar o nome do objeto, colocar nessa variável e agora sempre usar essa variável name. E eu vou até deixar ela como uma variável global, porque assim nós conseguimos usar nas outras funções, como na onTheInit e na onTimer, como vamos usar posteriormente. Bom, aqui já definimos a fonte, agora vamos ter que definir o tamanho da fonte e a cor. O tamanho da fonte é do tipo inteiro, então vai ser object_set_integer, e a cor também, por mais que ela não seja um inteiro, ou seja uma cor, ela é tratada como se fosse um número inteiro. Pronto, já coloquei as funções integer e chamei as propriedades de font size e de color para determinar com as variáveis de input. Agora, compilando e olhando no MetaTrader, nós ainda não vamos encontrar nenhum objeto. Por quê? Porque nós não definimos a posição dele em questão de tempo e de preço. Consequentemente, como não definimos essa posição, a gente não consegue ver o objeto porque ele está desenhado em outro lugar do gráfico. O que nós vamos fazer agora é desenhar esse objeto no ponto que desejamos. As funções que utilizamos para determinar o preço e o tempo desse objeto, ou seja, a direção em x e y dele, é novamente a setInteger para definir o tempo, porque o tempo ele é tratado como um inteiro. Então aqui nós vamos passar o nome do objeto e vamos passar a propriedade de time, que vai estar mais para baixo. Aqui eu já vou falar para vocês como que a gente vai pegar essa informação de time. Vou deixar por enquanto em aberto. E o preço já é tratado como um double, não como um inteiro, porque o preço é um número quebrado. E aqui é a propriedade price. Também vou explicar para vocês como que a gente vai pegar esse preço. Eu vou só trocar essas funções de lugar, ao invés de usar elas na onInit, eu vou colocar elas na onTimer. Por quê? Porque o preço do candle vai atualizando o tempo todo e o horário também, porque vão formando novos candles. Então a gente precisa dessa atualização em tempo real. Portanto, eu vou deixar na onTimer para a gente ir sempre atualizando. Para pegar o tempo, o horário em que a gente quer desenhar, eu vou usar uma variável dateTime, que é uma variável de horário, vou chamar ela de time mesmo, e vou atribuir aqui o horário do último candle criado. Então vou usar a função iTime, vou passar o símbolo do gráfico atual e o período do gráfico atual, com a variável time_period, e vou passar a posição 0, ou seja, eu quero pegar o horário do último candle existente. E vou fazer a mesma coisa com o preço, só que ao invés da função iTime, vou pegar a função iClose, vou chamar de price. E vou atualizá-las aqui, time e price. E claro, a variável price ela é do tipo double. Fazendo isso e compilando, vamos para o gráfico agora ver o nosso objeto. E o último detalhezinho aqui é que como o gráfico está parado, eu estou gravando agora com o mercado fechado,
os objetos eles não atualizam automaticamente. Nós vamos chamar a função chart_redraw para eles atualizarem. Então eu vou deixar essa função aqui nesse primeiro momento para a gente poder ver o objeto atualizando, mas a minha recomendação é não utilizá-lo. Até porque o contador de candle só faz sentido enquanto o mercado está aberto. Enquanto o mercado estiver aberto, ele vai atualizar normalmente, mesmo sem essa função. Então eu vou deixá-la por enquanto, mas o ideal é não utilizá-la porque ela consome essa atualização de gráfico. Indo para o gráfico, a gente consegue ver aqui o nosso objeto criado com a fonte que a gente escolheu, o tamanho de fonte e a cor que a gente escolheu na posição escolhida. Ou seja, ele está pegando, desenhando a partir do fechamento do último candle e no tempo atual, no horário do candle atual. Repare que ele é sempre desenhado à frente e abaixo do ponto de referência escolhido. Agora nos resta fazer duas coisas. Primeiro, dar uma melhorada nessa posição, mover ele um pouquinho para o lado para ficar mais legal e colocar o texto de fato, o texto do contador de candles e não simplesmente essa informação. Vamos lá. Então primeiro, para deslocar ele um pouquinho para o lado, a gente quer que ele seja desenhado na posição do próximo candle, como se fosse o próximo candle depois do candle atual. Então aqui, como eu estou pegando a função WhiteTime, eu vou somar no horário do candle atual mais a quantidade de tempo de um candle, que eu pego com a função period seconds. E aqui eu passo o período do gráfico. Então ele vai pegar a quantidade de segundos que existe dentro do período atual do gráfico, do tempo gráfico atual. E ele vai somar. Consequentemente, vai deslocar o nosso objeto em uma posição de candle. Vamos compilar e dar uma olhada. Pronto, agora ele foi deslocado para o lado, ficou bem legal. Aí, o legal aqui é trabalhar, pensar talvez, eu quero colocar esse contador no cantinho do gráfico, eu quero colocar ele embaixo. Se você quiser trabalhar com alguma atualização que leve em conta preço e tempo, ou seja, que vai se movendo com os candles, tem que usar o Object Text. Se você quiser colocar no canto do gráfico, canto direito, esquerdo, aí é o Object Label, porque a referência em pixels. Já tem outro vídeo no canal falando sobre implementações trabalhando com labels. Bom, mas agora vamos para a parte final, que é criar o texto, vamos chamar de texto aqui, de text, do nosso objeto. Vou colocar qualquer coisa aqui de início, só para vocês verem a mudança, e vou chamar a função object_set_string, porque o texto é uma string, 0, name, a propriedade aqui é a propriedade text, e vou passar aqui a nossa variável. Só de compilar e já ir para o MetaTrader já conseguimos ver que o texto mudou. Agora é só a gente alimentar com o texto correto. Como que a gente faz isso? Vamos lá, aqui tem uns detalhezinhos. Primeiro, nós precisamos saber a quantidade de segundos faltantes para o nosso candle terminar. Como que a gente faz isso? Vamos criar uma variável inteira, vamos chamar ela de segundos, seconds, vamos chamar de seconds mesmo. O que a gente vai atribuir nela? Aqui, como vocês já viram antes, essa função ela mostra quantos segundos totais tem o nosso candle através do tempo gráfico. Então, se for de 1 minuto vai dar 60, se for de 5 minutos vai dar 300 e assim sucessivamente. Então, nós precisamos desse número, tá, de segundos que o nosso gráfico tem, que o nosso candle tem, e precisamos subtrair o tanto que já passou, para a gente saber o tanto que falta. Para a gente saber o tanto que já passou, nós precisamos pegar o horário atual, ok? O horário atual, e pegar o resto da divisão, que é o porcento aqui, pela quantidade de segundos do gráfico. Por que nós fazemos isso? O horário atual ele é dado em segundos. Então, quantos segundos se passaram no caso, o zero seria o 1º de janeiro de 1970. Ele conta quantos segundos se passaram a partir dessa data inicial. Isso é o que uma variável datetime nos mostra. Se eu dividir essa informação pela quantidade de segundos que um candle tem, o resto dessa divisão, o que sobrar dessa divisão, da divisão inteira, é a quantidade de segundos que já passou no candle atual. Consequentemente, se eu quero saber quantos faltam, eu pego essa quantidade e subtraio a quantidade de segundos do candle. Assim, nós temos finalmente a quantidade de segundos faltantes. Aqui eu vou só transformar essa variável inteira, então é uma datetime, transformando ela inteira para a conta fazer sentido. E agora o que nós vamos fazer é, na verdade, transformar esses segundos em um texto que faça sentido. Se eu colocar só os segundos, vamos lá, eu vou colocar aqui, transformar em string e colocar os segundos. Vou compilar e vai funcionar. Aqui ele vai mostrar os segundos faltantes. Por que ele está nesse 42 parado? Bom, como eu disse para vocês, o mercado está fechado. E eu estou usando a função timeCurrent. A função timeCurrent, ela me retorna o último horário do servidor. Que no caso, se a gente olhar aqui em cima, foi às 21h18, o último horário que voltou alguma informação. Como eram 18 segundos, e ele entende que estamos no gráfico de 1 minuto, faltam 42 segundos para aquele gráfico fechar. Se eu trocar para o M5, agora ele já vai mostrar um número diferente, ele vai mostrar 282. Por quê? O M5 tem 300 segundos, passaram-se 18, ele vai me mostrar 282. Óbvio que esse número fica estranho, nós precisamos transformar isso em minutos, 2 pontos segundos. Então vamos lá. O nosso texto, então, ele vai ter que ter os minutos aqui de alguma forma, mais os 2 pontos, mais os segundos.
Como que a gente obtém os segundos? Nós pegamos essa variável que aqui a gente chamou de segundos totais e nós vamos pegar o resto da divisão por 60, porque o resto da divisão por 60 é quantos segundos sobram. E na parte de minutos, nós vamos pegar essa mesma variável e vamos dividi-la por 60 e pegar o número inteiro disso, que aí ele vai me dar o número de minutos. Agora é só uma questão de transformar em strings. Aqui eu preciso colocar entre parênteses para ele transformar a conta inteira em string e compilar. Agora, se a gente voltar para o gráfico, a gente consegue ver que ao invés de 282, está 4 minutos e 42 segundos. Agora, por último, só para a gente ver a atualização automática, eu vou trocar o time current aqui pelo time trade server. Eu não recomendo fazer isso, eu só vou trocar rapidinho aqui para depois a gente voltar, porque ele pega o horário do nosso computador, que aí sim está atualizando em tempo real. Então, se eu compilar aqui e for para o MetaTrader, aí a gente vê o contador descendo, porque ele está pegando o horário do meu computador aqui e, consequentemente, assumindo que faltam tantos segundos para encerrar aquele candle. Ok, a gente já pegou uma informação interessante que eu quero corrigir com vocês. Quando faltam menos de 10 segundos, ele desenha errado, a gente já vai corrigir isso. O último comentário é, aqui o gráfico está fechado, então esse contador, obviamente, que não vai ter outro candle daqui a esse período de tempo, mas ele entende como se fosse ter um próximo candle ali. Por isso que ele está mostrando mesmo sendo que está fechado. Ele está assumindo que vai vir um candle na sequência. Por isso faz sentido usar o time current, que traz o horário do servidor. Vamos corrigir essa questão dos segundos agora. Aqui nos segundos nós estamos pegando a divisão dele por 60 e somando aqui no resto da string. Porém, se esse valor for menor que 10, nós precisamos colocar um zero aqui no meio. Se for menor que 10, precisamos colocar um zero aqui no meio. Eu poderia fazer um if, separar em dois, eu vou fazer uma forma mais compacta. Mas dá para fazer de uma forma com if que fique mais fácil logicamente. Mas aqui a forma compacta é o seguinte. Aqui no meio eu vou ter que criar uma condição e eu vou construir essa condição. E se ela for true, então ponto de interrogação, se ela for verdadeira, eu vou colocar um zero aqui. Do contrário, se ela for falsa, eu não vou colocar nada. Ou seja, se for menos que 10, eu vou colocar um zero na frente. Se for mais que 10, eu não vou colocar nada. E aqui a minha regra é, se esse valor aqui, que é o resto da divisão do segundo por 60, for menor que 10. Se ele for menor que 10, eu coloco um zero, do contrário, não coloco nada. Vou compilar e vamos dar uma olhadinha. Aqui eu vou deixar o tempo passar para mostrar para vocês quando ficar menor que 10. Bom, estamos chegando aqui, ó, 11, 10 e agora sim. Ao invés de ele mostrar só o 9, como o número ficou menor que 10, ele coloca um zero na frente e o contador fica bonitinho. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da ferramenta. Para quem não quiser desenvolver mesmo, ela será colocada para download também no site. Então vocês podem acessar e baixar por lá. Se você gostou do conteúdo, deixe o seu like. E caso não for inscrito no canal ainda, se inscreva, porque tem muita coisa legal que a gente está produzindo e será divulgado tudo por aqui. Então se inscreva para não perder nada. E caso você tiver interesse no desenvolvimento de alguma ferramenta sob demanda para a sua necessidade, nós também trabalhamos. Então acesse o nosso site e solicite já um orçamento. E por último, convido a todos a entrarem para a nossa comunidade no Discord, o link para acesso está na descrição do vídeo, e também convido a visitar o canal e conhecer o restante do nosso conteúdo, que tem muita coisa legal. Por esse vídeo é isso, pessoal. Meu nome é Rafael Fenerick e até o próximo vídeo.